Mas antes de tudo, o que foi e como era o Egito Antigo? Yara, é com você. Ele foi uma civilização que floresceu no Vale do Nilo, no nordeste da África, entre 4 milênios a.C. e 332 a.C. O Egito, por ter se formado a partir de misturas de diversos povos, desenvolveu uma cultura vasta e rica. Justamente por ter essa cultura vasta, os egípcios cultuavam vários deuses e deusas, que representavam aspectos de natureza e, consequentemente, a vida cotidiana. O Egito, por ter sido uma das civilizações mais antigas, teve grande influência no desenvolvimento do conhecimento, especialmente nas áreas da matemática, medicina, astronomia, arquitetura e a escrita. E hoje nós vamos falar sobre como foi o processo desse desenvolvimento. Muito obrigado pela explicação, Yara. Agora a Ana Valéria vai falar um pouco sobre a matemática no Egito Antigo. Os egípcios desenvolveram sistemas matemáticos para obter a resolução de problemas práticos, como a medição de terra após a cheia do Nilo e as construções das pirâmides. Há cerca de 3.000 anos, eles desenvolveram um sistema de numeração decimal, que é um sistema que se mantém até os dias de hoje. Eles usavam a escrita hieroglífica e a escrita hierática. A primeira era pintada e usada em templos. Eles usavam as operações básicas como adição, subtração, multiplicação, divisão, frações e até mesmo a geometria. Agradecemos pela sua participação, Ana Valéria. Agora, em sequência, convidamos Emily para falar um pouco sobre a medicina no Egito Antigo. A medicina no Egito Antigo estava inevitavelmente misturada com a magia. Na época, não havia uma linha clara que demarcasse os limites entre a ciência e a religião. Com frequência, acreditava-se que as doenças haviam sido enviadas pelos deuses como uma espécie de castigo, ou que eram espíritos maus que estavam no corpo da pessoa, e tinham de ser expulsos por meio de rituais, feitiços e amuletos. Como dos métodos, eles utilizavam também aplicações de mel em feridas por ser antisséptico, em ajuda na cicatrização, além de massagens e banhos terapêuticos para aliviar dores e relaxar o corpo. Valeu pela ótima explicação, Emily. Em seguida, vamos ver o que a Adriele preparou sobre a astronomia no Egito Antigo. A astronomia era muito importante para os egípcios. Eles observavam o céu para entender melhor os ciclos da natureza. Os egípcios utilizavam os conhecimentos astronômicos para a agricultura e a construção de pirâmides e de outras edificações. No Egito Antigo foram desenvolvidos calendários baseados em observações astronômicas, como a do nascimento helíaco de Sírius, a estrela mais brilhante do céu. Além disso, eram utilizados instrumentos astronômicos, como os relógios de sol e de água. Seu calendário possuía 365 dias, sendo um dos mais avançados da antiguidade. Encerrando essa parte, agradecemos a Adriele e passamos para a Hannah, que irá falar sobre a escritura e a leitura no Egito Antigo. Por adorarem diversos deuses egípcios, expressavam seu louvor de diversas formas, sendo uma delas a escrita e a leitura. Um dos primeiros sistemas de escrita era formato de pictogramas, ideogramas e fonogramas, o que significa que as ideias eram transmitidas através de símbolos ou desenhos. A escrita egípcia é dividida em duas. Os hieroglíficos, o que seria a escrita sagrada, e os demóticos, a escrita simplificada, a mais popular. Em geral, os hieroglíficos são os mais conhecidos, pois se encontram nas paredes dos templos e sarcófagos, justamente para ser a escrita sagrada. Grande parte da escrita mais popular acabou se perdendo com o tempo, pois eram escritas em papiros, um tipo de papel utilizado por essa civilização, que por conta de sua decomposição, ao longo do tempo, impediu que muitos dos registros permanecessem até a contemporaneidade. Ótimo trabalho, Hannah. Agora eu vou falar como era a filosofia e a religião no Egito Antigo. A religião no Egito Antigo era marcada por várias crenças, mitos e simbolismos. A prática religiosa era muito valorizada na sociedade egípcia, sendo que os rituais e cerimônias ocorriam em diversas cidades. A religião egípcia teve grande influência em várias áreas. Os egípcios antigos faziam rituais e oferendas aos deuses. Era uma forma de conseguirem agradar os deuses, conseguindo ajuda em suas vidas. Existiam diversos templos que eram construídos em homenagem aos deuses e cada cidade possuía um deus protetor. Embora a filosofia egípcia não fosse como a dos gregos, os egípcios tinham uma forma própria de pensar sobre a vida, o universo e a moral. O principal conceito filosófico era o de Mete, que representava a verdade, a justiça e a ordem do universo. Viver segundo Mete era considerado essencial para manter a harmonia na sociedade e alcançar a vida após a morte. E antes de finalizar, Amanda vai falar algumas curiosidades sobre o Egito Antigo. Papel do Nilo. O rio Nilo foi essencial para o desenvolvimento do Egito. Ele fertilizava o solo, fornecia água e servia como meio de transporte, tanto que, como Heródoto, um historiador grego, chamou o Egito de presente do Nilo. Calendário preciso.
O calendário egípcio era tão preciso que influenciou o calendário romano, base para o nosso calendário atual. Mumificação e anatomia. Ao praticarem a mumificação, os egípcios aprenderam muito sobre o corpo humano, o que ajudou muito no avanço da medicina e na anatomia nos dias de hoje.